libertando-se da raiva e da culpa. Quando a gente sai de uma discussão, sabe, daquelas conversas difíceis, de uma conversa tensa, em que houve ali algo muito acalorado, né? E já houve troca de farpas, né? Troca de acusações ou críticas, né? Palavras ácidas. Olha, a gente sai dali muito mal, né? Sai sentindo uma raiva enorme da pessoa que estava ali dirigindo palavras tão indelicadas para a gente. Por vezes, a gente pode sentir também culpa. Ao invés de sentir raiva, a gente pode sentir culpa. A culpa é quando a gente se considera o culpado de não ter habilidade de conversar, de chegar num denominador comum com aquela pessoa, talvez pessoas importantes na nossa vida, dos nossos relacionamentos, né? E daí a gente sente uma culpa enorme. Quando a gente sente essa culpa acaba trazendo sentimentos destrutivos, né? Como vergonha, como sendo uma fonte de mal-estar psíquico, né? Podendo contribuir para a depressão, né? Então veja, quando a gente sente essa culpa, a gente vai sentindo aquela carga, né? Poxa vida, eu não soube ter habilidade para conversar e acabei, sei lá, estragando o relacionamento ou magoando as pessoas que eu amo. Agora, quando a gente sente que o outro é o culpado das situações saírem do controle, então a gente sente uma raiva enorme daquela pessoa, né? E todas essas duas formas são formas de expressão violenta, né? Tanto quando você sente culpa, como quando você culpa o outro, ambas as formas de expressão são expressões violentas. Uma forma de violência é a raiva, né? Que você está direcionando a sua violência, mesmo que somente em pensamentos, né? Mesmo que somente no seu olhar, ou até mesmo em palavras, você está direcionando para outra pessoa. Agora, se você culpa a si mesmo, é numa conversa interna, né? Que você está direcionando aquela violência para você. Poxa, não devia ter agido assim, eu estrago tudo, eu sou fraco nos relacionamentos, eu não sei lidar com gente, né? Então você vai sendo violento. Quantos julgamentos você tem feito para você mesmo, agredindo sua dignidade. Então veja que ambas as expressões são expressões violentas. E a gente fica pensando, né? Como seria se se a gente pudesse utilizar uma outra linguagem, uma linguagem que não fosse nem para culpar a outra pessoa, dizendo que a outra pessoa é a culpada de a gente estar se sentindo mal, e nem que a gente precisasse culpar a gente mesmo, né? Afinal, a gente quer se conectar com as pessoas. Se você está no meio de um relacionamento e se você discutiu com aquela pessoa, na verdade, né? Você queria o melhor, tanto de você como daquela pessoa, como também do relacionamento, né? De vocês dois. Então, no final das contas, né? A gente quer o melhor, quer tornar a nossa vida melhor, com mais bem-estar, uma vida mais agradável, né? Mas acaba acontecendo isso, né? Ou culpa ou raiva. Então, como seria bom se pudéssemos utilizar uma linguagem que pudesse gerar conexão, que pudesse enriquecer o relacionamento, que pudesse florescer. Estou aqui com uma bela planta
que floresce de forma exuberante, como seria bom se a nossa comunicação pudesse ser como o florescer de uma planta. É sobre isso a nossa conversa aqui, e é realmente um desafio, né? São os desafios da comunicação. Então, vem com a gente para a gente conversar mais um pouquinho sobre os desafios da comunicação e que realmente é possível sim a gente utilizar uma linguagem que não é essa linguagem de culpar o outro ou de culpar a gente mesmo, certo? Que linguagem é essa? É uma linguagem que a gente pode chamar de a linguagem da vida. Por quê? Porque é uma linguagem que é a pura expressão do que está mais vivo em você e a pura expressão do que está mais vivo em mim. Isso é a linguagem da vida. É uma linguagem natural, é uma linguagem que é a expressão da empatia. E a empatia é natural. Todos nós temos empatia. Até os gatinhos, cachorrinhos têm empatia, né? Então, a empatia é uma coisa natural, né? É um dom natural. Então, veja que coisa interessante. Você, eu, temos empatia. Só que em algum momento a gente acabou se desconectando dessa empatia, não é verdade? E aí a gente utiliza uma linguagem não empática. Então agora vamos dar alguns nomes, né, a essas linguagens. A linguagem não empática a gente pode chamar de linguagem violenta. Veja se não é verdade de que a linguagem que considera o outro culpado ou que considera você mesmo culpado, veja se não é uma linguagem violenta. É uma linguagem violenta. Se você considera o outro culpado, como é que você faz? Você, né, transmite ofensas, julgamentos, diagnósticos, avaliações, rótulos para as outras pessoas, né? Então, com isso, você está utilizando palavras violentas. Se você faz essa trajetória para você mesmo, eu que não presto, eu que não sei lidar com as pessoas, eu, de novo, estraguei tudo. Então, você está usando, né, expressões de violência, direcionando-as contra você mesmo, né? Então, esse tipo de linguagem em que não existe empatia, podemos chamar aqui de linguagem violenta. E uma linguagem em que existe a empatia, podemos chamar de linguagem não violenta. Então, é uma comunicação não violenta, como nos ensina o psicólogo Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg foi um hábil multiplicador de uma linguagem que gera essa conexão, coração com coração. E essa conexão é que é natural. Todos nós nascemos com esse dom de nos conectar com as outras pessoas, com a humanidade das outras pessoas. Então, esse professor Marshall Rosenberg, ele iniciou todo um movimento que é a comunicação não violenta e que, olha, realmente tem transformado os relacionamentos das pessoas que aprendem a praticar essa linguagem. Você quer aprender? Eu mesmo quero e estou aprendendo, e tudo que eu estou aprendendo eu tenho, sabe, alegria, satisfação de multiplicar. E porque eu vejo, assim, realmente resultados, né, que são maravilhosos. Então eu tenho muito entusiasmo em transmitir, porque eu vejo que os resultados são concretos. Então as pessoas vão aprendendo a tirar aquele peso da culpa a si mesmo, né? E tirar também aquele peso de culpar a outra pessoa.
e vão aprendendo a se conectar com aquilo que é algo natural, né? Com o qual nós nascemos já, que é a empatia. Então, algo humano que existe dentro de mim se conecta com algo humano que existe dentro de você. E não precisamos ter as mesmas opiniões, nem devemos ser iguais, né? Então, você, eu, temos opiniões diferentes e conseguiremos conversar, né, com sabedoria, com serenidade, com humanidade, né? Então, é uma linguagem possível e é uma linguagem, sabe, libertadora. É uma linguagem, sabe, empoderadora. É uma linguagem que é curadora, porque ela cura você dessa coisa, dessa carga de você sentir peso, né, da culpa, da vergonha, da depressão por se sentir tão errante. E também é curadora porque cura os relacionamentos. Então ela é libertadora, ela é empoderadora. Vamos aprender? Vem com a gente, acompanha os nossos conteúdos, que volta e meia a gente está trazendo aqui esta reflexão, né? Exercícios que são infinitos de comunicação não violenta. Veja que interessante, neste livro aqui, ó, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, tem muitos exercícios e os ensinamentos, né, dos princípios dessa comunicação. Então veja que ele traz, por exemplo, uma situação, né? Como é que você lida quando alguém traz uma mensagem negativa a seu respeito, né? Lhe dirige uma palavra negativa a seu respeito. Como é que você reage? Em geral, né, as pessoas tendem a reagir de duas formas, que foram aquelas que eu falei aqui no comecinho, né? Exemplo, ele traz um exemplo aqui, né? Se alguém, né, do seu relacionamento falar, você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi, né? Então, imagine aí, você já deve ter passado por situação assim, né? Ou essa frase, ou frases parecidas, frases que trazem, sabe, uma sensação de revolta, que você já fica logo numa defensiva e com raiva da pessoa que dirigiu essa palavra. Eventualmente você fica com raiva de você mesmo, que é a culpa. Então, exemplo, você é a pessoa mais egoísta que eu já vi. Você já escutou frase assim, dirigida a você? Ou que outras frases que você escutou, que são dirigidas a você e que você se sentiu muito mal? Ficou até difícil de processar, de saber o que você está sentindo. O que é que você sentiu? Cada um, né, o corpo responde de uma forma, né? Eu mesmo, quando sinto essas situações de mal-estar, começa a doer por aqui, né? Dá um frio, um gelo, parece que vai aqui para os rins, né? E começa a esfriar tudo aqui. O corpo responde, né? Que aquilo não tá legal não, né? Então, que frase você já ouviu de alguém e que você sentiu alguma coisa nesse sentido, alguma percepção assim? Foi o quê? Alguém falou, você é muito ciumenta, viu? Você é muito desorganizado. Você é muito impontual. Você só pensa em você. Ou, sei lá, né? Você é muito arrogante. Você é bonzinho demais, né? Parece até um elogio, mas, né, você é muito bonzinho. Você se sentiu criticado, né? Então, como você reage? E aí, o professor Marshall Rosenberg traz as reações mais comuns, né? As duas reações mais comuns são essas que eu falei logo no começo.
Uma delas é raiva. Você sentir que o outro é o culpado de você, né, estar se sentindo assim. Então você interpretar que o outro é o culpado de você estar se sentindo mal, né? Você está me chamando de egoísta? Ah, peraí, agora veja aqui, preste atenção, quem é o egoísta? Quantas vezes você fez isso, blá, 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 né? E eu que me desdobro de madrugada até tarde da noite, aí você, para me dizer que eu sou egoísta, então veja, você direciona toda a sua raiva de forma defensiva e você utiliza as palavras que são agressivas, né? Que são violentas. Você que é egoísta, você que é o ciumento daqui, viu? Você é o santinho, né? Você pensa que você é o santinho, né? Então, tudo isso é essa carga, né, de adrenalina, transmitindo essa raiva para devolver aquela ofensa. Outra forma é aquela que a gente falou, né? Pode ser que aquela acusação, aquela sentença pegue na gente, né? E a gente se submeta, né? A gente fique, sabe, se curvando diante daquela sentença, né? Dizendo, tem razão, eu tenho sido muito egoísta, né? Acho que eu sou insensível, não sei, devo ter algum problema e morro de vergonha disso. Talvez eu tenha que rever meus padrões, né? Rever minhas atitudes. Vou tentar, sabe? Vou tentar melhorar, mas estou mal, fiquei mal, sinto uma culpa imensa. Você tem razão, eu sou essa pessoa egoísta, ou eu sou essa pessoa desorganizada, eu sou essa pessoa impontual. Tem razão, né? Essa é outra forma, né? Aqui, ó, começou a chover bastante, né? Então tem um pouquinho o barulho da chuva abençoando aqui nossa conversa, né? Bom, só que essas duas formas são formas violentas de comunicação. Então, como é que a gente poderia utilizar a linguagem da vida, saindo dessas duas formas? Observe que existe um equívoco nessas duas formas. E esse equívoco é a fonte da violência. Por isso que Marshall Rosenberg fala que toda vez que a pessoa usa uma palavra, uma expressão violenta, aquilo está sendo uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida. Vou explicar, né? Todos nós temos necessidades, não temos? Você tem necessidades? Necessidades são humanas, necessidades são a própria vida, né? Aqui tem aqui uma bela planta, ela tem necessidades, o que é que ela precisa? Dá um exemplo aí. Luz, o que mais? Água, adubo, nutrientes, a planta tem necessidade. E você, que é um ser vivo, ser humano, tem necessidades? Muitas. E as necessidades, de acordo com Marshall Rosenberg, são universais. Todos nós temos necessidades, né? A forma como a gente vai atender às necessidades, isso pode depender da cultura, pode depender dos valores que cada um tem, pode depender da faixa etária. Então isso é a forma como vai atender as necessidades, mas vamos combinar, necessidades todos nós temos, né? Você tem necessidade de quê? De paz? Você tem do que você tem mais necessidade nesse momento? Sossego?
alegria, companhia, proteção, alimentação, claro, água, né? Subsistência, a parte mais psíquica também, paz, serenidade. Então, veja, são muitas necessidades, né? Companhia, lazer, alegria, descontração. Todos nós temos 1001 necessidades. Agora, quando a gente não sabe satisfazer as nossas necessidades de forma construtiva, a gente acaba utilizando uma linguagem que é a linguagem da violência. Então vejam, é o que o professor Rosenberg fala, de que toda vez que a gente utiliza uma linguagem violenta, a gente não está sabendo expressar as nossas necessidades, né? E ele diz que isso é uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida. Vamos explicar aqui, né? Se a pessoa falou para você: olha, você é a pessoa mais egoísta que eu já vi. Você pode parar para pensar nisso que a gente está falando aqui. Vem cá. Será que essa pessoa, do jeito que ela está falando assim, ela, né, tá me acusando de eu ser a pessoa mais egoísta, mais ciumenta, e meu impulso é logo o quê? Sair na defensiva e devolver, retaliar, né? Devolver na mesma moeda. Eu não sou de levar desaforo para casa, não. Não tenho papa na língua, não, né? Mas agora, peraí, deixa eu pensar. Se uma outra linguagem é possível e é uma linguagem da vida, e essa pessoa que está me dirigindo essa palavra é uma pessoa valiosa para mim, é uma pessoa do meu relacionamento, é uma pessoa com quem eu quero estabelecer uma relação que floresce, né? Uma relação frutífera. Deixa eu tentar me conectar a humanidade que existe dentro dessa pessoa, né? A empatia, né? Então deixa eu oferecer um pouquinho de empatia para essa pessoa. Então veja, você pode elaborar toda essa percepção, por isso que é necessário treinamento, né? Senão você vai precisar o quê? Congelar aquela situação e processar, né? Parece como aquelas cenas em câmera lenta, né? A pessoa falando. Já vi filmes assim, né? A mãe falando pro filho, né? Ou o pai falando pro filho. Aí o filho... Mas você pode se colocar nessa situação pensando: vem cá, deixa eu me conectar à humanidade que existe dentro dessa pessoa. Há alguma necessidade que não está sendo atendida? E aí ela está sentindo o quê? Pode estar sentindo essa raiva aí, né? Pode estar sentindo medo, pode estar sentindo insegurança, pode estar se sentindo irritada, pode estar se sentindo triste, pode estar se sentindo revoltada, não sei, né? Mas veja que só o gesto de você até tentar adivinhar o que a pessoa pode estar sentindo, porque uma necessidade dela não foi atendida, isso já é um gesto de empatia, sabe? Então, uma forma possível de você utilizar a linguagem do amor é essa de oferecer empatia para a pessoa. Vem cá, mãe. Quando você me diz que eu sou a pessoa mais egoísta que você já viu, você está se sentindo chateada, está se sentindo triste ou solitária, porque talvez você esteja precisando um pouco mais
da minha atenção, da minha presença. É por aí? Será que é isso que você está sentindo? Pode ser que, né, a sua tentativa de adivinhar a necessidade da pessoa, pode ser que você tenha sido bastante feliz, né, em identificar aquela necessidade. E a pessoa pode dizer, é isso que eu estou te dizendo, né? Se bem que não foi bem isso que a pessoa falou, né? Então, voltando lá para a frase, a pessoa falou, você é a pessoa mais egoísta que eu já vi. Aí você chega e diz, vem cá, fulana, quando você diz que eu sou a pessoa mais egoísta que você já viu, será que você está sentindo solidão? Ou revoltada, né? Porque talvez você esteja precisando um pouco mais da minha presença, um pouco mais da minha atenção. Tenho me ocupado muito com o trabalho, talvez esteja faltando um pouco mais de atenção, olhar e parar um pouquinho para conversar com você. É isso? Eventualmente pode ser, né? Que a pessoa pode responder dizendo, é exatamente isso que eu estou te dizendo, né? Então veja, mesmo que você não consiga ser exato nessa tentativa de adivinhar, né? Mesmo que aquela discussão tenha outros desdobramentos, não é isso não, você não está entendendo, mas você está oferecendo a empatia. E um método, né, de oferecer empatia é você ir lá, olha, se conectar com os sentimentos e as necessidades da pessoa que está te dirigindo essa palavra, né? Então, sentimento. O sentimento, aí é uma técnica bem interessante para a gente compreender um pouco como é que funciona, né? Se eu compreendo como é que eu funciono, é fácil de compreender como é que o outro ser humano funciona, não é verdade? Então, quando uma necessidade minha não é atendida, eu tenho algum sentimento. E existe uma lógica aí. Se uma necessidade minha é atendida, os sentimentos são maravilhosos, né? Sentimentos de alegria, gratidão, né? Emoções positivas, né? Então você vai tendo aquele sentimento, estou em estado de graça, porque, poxa, estamos bem, né? Essa conversa está maravilhosa. Então, são sentimentos bons, quando uma necessidade é atendida. Quando a necessidade não é atendida, a tendência é que surja esses sentimentos, né, que incomodam e aparecem até no corpo, né? Até o corpo responde. Então, você sabendo disso, você também pode tentar, né, entender, interpretar o que se passa na outra pessoa, né? Seja sua mãe, seu marido, seu pai, a pessoa do seu trabalho, seu colega, seu subordinado ou seu superior no trabalho, né? Olha, quando você fala que eu sou impontual, indisciplinado, desorganizado, você está se sentindo irritado porque você tem a necessidade de pontualidade? É exatamente isso, né? Ou pode ter outros desdobramentos, né, que a pessoa vai explicar. Não é bem isso não, certo? Então gostaria de saber, né, o que você está sentindo. Estou sentindo triste, estou sentindo com raiva, né? Estou sentindo angustiado, estou me sentindo assim. Eu gostaria de saber qual a sua necessidade que não foi atendida, né? Foi algum atraso meu, não atendeu alguma necessidade? Sim, porque olha, a reunião, o pessoal ficou esperando aqui e não teve quem pudesse fazer a abertura. Então, veja, com isso, você se conectou com o sentimento que foi aflorado por uma necessidade que não foi atendida. Então, essa é uma forma, veja que é uma forma alternativa àquela raiva, né? Então a pessoa veio, né? Então, tipo, seu pai, sua mãe, o seu superior hierárquico veio, o seu amigão, né? De décadas, veio e falou
umas... Ah, peraí, você vem e vem falando isso, não vai ficar de graça não, viu? Não sou de levar de desaforo para casa. Então com isso, ó, né? Sai faísca. E por isso que é trágico. Trágico, como ensina Marshall Rosenberg, trágico, sabe por quê? Porque será que aumenta a chance de você conseguir o que você quer? De conseguir um relacionamento rico, valioso, presença de amor ali naquele relacionamento? Muito difícil, né? E tem chance de aumentar a violência? Tem, né? Vai escalando, né? Como se diz, tá escalando, olha, cada um tá dobrando a aposta, né? Então, é trágico, então é uma tragédia anunciada, né? Você vai escalando, mas se você, de repente, vira o direcionamento da conversa, é algo impressionante, né? Se a pessoa tá armada ali até os dentes, né? Numa armadura, né? Aquilo a gente sabe, né? Quanto mais a pessoa tem que mostrar força, o que é que está acontecendo ali dentro da pessoa? Sim, né? Muita vulnerabilidade, sofrimento, não é verdade? Sofrimento, medo. Por isso que quando a gente empresta a nossa empatia, há essa chance, né? Essa oportunidade para enxergar a humanidade, a vulnerabilidade daquela pessoa, ao invés de dirigir a raiva, dirigir um olhar de empatia. Dirigindo o quê? Conexão com sentimentos e necessidades da outra pessoa. Mas falta também uma outra forma de abordagem. Qual é? Aquela que a gente falou da culpa. Você faz a mesma coisa. Você pode oferecer empatia, sabe para quem? Para você mesmo. Eu posso oferecer empatia para mim mesmo. Então, vou me trabalhando para mudar esse hábito em que antes eu me culpava e eu ficava morrendo de vergonha e isso era fonte de depressão. Eu posso começar a exercitar essa linguagem da vida. De que forma? Mesma técnica que vale para outra pessoa, vale para mim. Então, vou conversar Flávio com Flávio mesmo. Flávio, vem cá. Quando você escuta aquela pessoa dizendo: você é a pessoa mais egoísta que eu já vi, o que você sente? Me fala, Flávio. Flávio conversando com Flávio, viu? Me fala, Flávio. Honestamente, o que é que você sente? Você não sente bem, não é verdade? Verdade, eu não me sinto bem. O que é que você sente? Eu me sinto muito triste, muito irritado, solitário, magoado, sei lá, né? Você vai investigando, nomeando os seus sentimentos. Olha que interessante, a gente não sabe nem nomear nossos sentimentos, por isso que transforma logo em raiva para o outro ou raiva para si, que é a culpa, sabe? A gente não é alfabetizado para nomear os sentimentos, fazer esse minutinho de silêncio. Vem cá, Flávio, o que você sente? Fiquei magoado, fiquei triste. Aí, olha, sentimento, né? Falta o quê? Necessidade que não foi atendida, né? Então, e por quê? Qual é a necessidade que você tem que não foi atendida? Poxa vida, eu tenho uma necessidade de que seja respeitado, né? Pelo menos essa dedicação que eu faço. Peraí, me chamar de egoísta, né? Que seja visto que eu tenho me esforçado para cuidar das pessoas, cuidar dessa pessoa que está falando isso aqui para mim. Então, eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado com carinho. Então, olha, você se conectou com seus sentimentos e suas necessidades nessa conversa
e interior, né? O que é que você pode fazer? Você pode expressar isso em palavras para a pessoa que dirigiu aquela, entre aspas, ofensa, aquela palavra violenta. Então, se a pessoa falou, você é a pessoa mais egoísta que eu já vi, como você pode responder com esse processo de empatia de você com você mesmo, dos seus sentimentos e suas necessidades? Você pode ser assertivo. Então veja que a comunicação não violenta não é ficar simpático e dizer vamos pela paz, né? A paz não é essa aparência de paz em que você sofre e a outra pessoa acha que resolveu. Não é assim, né? Então você vai falar, pode falar e vale a pena. Então o que você pode dizer? Não é devolvendo uma acusação, e sim você pode fazer uma citação direta. Citação direta não é acusação. Então, você não é coerente, não é interessante você dizer assim, quando você me acusa de ser uma pessoa egoísta, né? Eu já estou julgando a pessoa dizendo que ela está me acusando, né? Então, veja, estou devolvendo uma violência em cima de outra. Mas a citação direta é verdadeira. Fulano, quando eu ouço você me dizer que eu sou a pessoa mais egocêntrica que eu já vi, eu sinto tristeza, sentimento, né? Falta o quê? Necessidades não atendidas, né? Então eu sinto tristeza, porque eu tenho necessidade de que seja levado em consideração também o tanto quanto eu me dedico nessa relação, eu acredito nessa relação, eu tenho me dedicado ao meu modo, diferente do seu modo, mas eu tenho me dedicado a essa relação. Então veja, você fez uma observação do que a pessoa falou e você ali então expressou seu sentimento porque uma necessidade sua não foi atendida, não é verdade? A outra pessoa, se ela disser, mas você está me acusando que eu não estou observando os seus sentimentos, né? Não estou observando, né, a sua dedicação. Veja que esse diálogo realmente é um processo em que a gente vai treinando cada vez mais. Veja que se você usar as palavras cuidadosamente, né, você evita de acusar a pessoa e você vai centrar a sua fala na sua necessidade. Então, veja novamente como a frase foi formulada, né? Então, se a pessoa disser, você está me acusando de que eu não olho suas necessidades, não olho que você se dedica, fulana, olha, eu estou dizendo que quando escuto você me dizer que eu sou a pessoa mais egocêntrica, eu sinto tristeza, porque eu tenho necessidade, veja, eu tenho. Essa ênfase no eu não é uma ênfase no você, porque você não está olhando as minhas necessidades. Não, é a ênfase no eu. Eu estou afirmando a minha posição, percebe? Então, só um parênteses aqui para explicar para você, né? Então, veja, quando escuto você me dizer que eu sou a pessoa mais egoísta que você já viu, eu sinto tristeza, porque eu tenho necessidade de que a minha dedicação, né, minha participação nessa relação, minha vontade de que essa relação floresça, seja levada em consideração. Estou falando isso, né? Então veja que quando você é transparente naquilo que você sente e naquilo que é a sua necessidade, você é responsável pelo que você falou. Isso é uma garantia de que o outro não vai se sentir incomodado? Não é uma garantia. Mas sabe qual é uma garantia? É uma garantia de que você foi transparente com os seus sentimentos, com as suas necessidades, sem acusar a outra pessoa.
isso é uma linguagem de comunicação não violenta. Ela aumenta a chance de você melhorar a relação e diminui a chance de haver violência, de continuar multiplicando a violência. Então veja que existe sim uma linguagem que a gente pode utilizar tanto para outra pessoa como também para a gente mesmo, para exercitar essa linguagem que não culpa o outro, não leva a raiva para a direção do outro e não leva também a raiva para dentro de você, que é o sentimento de culpa, vergonha e depressão, tá? Então, fica aqui bastante reflexão para a gente exercitar. Agradeço a sua participação, comenta aqui nos comentários, né? E acompanha a gente aqui nos nossos próximos conteúdos. Obrigado, namastê, tchau!